Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de ciências hoje, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e o seu livro, seu material didático para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre as teorias atômicas. Iremos dar início ao estudo sobre os átomos. Inicialmente, vamos falar aqui de uma forma cronológica como foi chegando a esse conceito de átomo. Em 430 a.C., Leucipo ele formulou a primeira teoria científica sobre a composição das matérias. Ele começou a perceber que as matérias elas eram diferentes entre si e logo elas tinham composições diferentes, que um ferro não tinha a mesma composição da madeira e assim por diante, por isso possuíam características diferentes. Em 400 a.C., Demócrito ele começou a falar que a matéria era constituída por várias partículas minúsculas e invisíveis, que ele falou que era um átomo, que era uma partícula minúscula, indivisível e que também era invisível e que não poderia ser dividida. Então, Demócrito ele foi o primeiro a falar que a matéria era constituída por pequenas partes que eram invisíveis, mas que estavam lá. E ele determinou que essas partes, esses átomos, eles não poderiam ser divididos, justamente por isso o nome átomo, algo que não pode ser dividido. Mas hoje, depois de vários estudos, já chegaram à conclusão que o átomo pode sim ser dividido. Aristóteles ele vai rejeitar esse modelo atômico de Demócrito, porque para ele o que era a base da matéria, o que ia compor a matéria, eram os 4 elementos: ar, terra, água e fogo. E por conta disso, essa teoria de Demócrito ficou muito tempo ali adormecida, sem que houvesse estudos sobre isso. A alquimia, nesse período da Idade Média, era a química da Idade Média, a alquimia. Os alquimistas, eles estudavam vários métodos, eles buscavam, por exemplo, um remédio para a vida eterna, que alguém tomasse e vivesse para sempre, ou uma pedra filosofal que transformasse metais em ouro. Era uma química bem medieval, digamos assim. Em 1789, Lavoisier, que foi um grande cientista que trouxe várias inovações, várias teorias que até hoje são levadas, formulou a lei da conservação das massas. Ele percebeu que quando acontece uma reação química entre 2 elementos, o resultado, o produto daquela reação, tem a mesma massa da soma dos produtos envolvidos. Por exemplo, se ele formasse o cloreto de sódio, que é um sal, e ele fizesse ali a junção dos elementos do cloro com o sódio, as massas que ele botou de cloro mais sódio juntas era igual à massa do produto formado. Então, com isso, ele determinou que a lei da conservação das massas, que em uma reação química não ocorre alteração nas massas do sistema. Isso fez com que os cientistas daquele período ainda ficassem assim, mais curiosos para saber o porquê. Depois disso, começou os estudos sobre os átomos. O primeiro a trazer o primeiro modelo atômico, a imaginar como seria um átomo, foi Dalton, entre 1804 e 1805. Ele falou que os átomos eles eram diferentes dependendo dos elementos. Então, átomos de diferentes elementos possuem propriedades diferentes, que os átomos do ferro possuem umas propriedades, os átomos da madeira possuem outras propriedades, o átomo do alumínio possui outras propriedades. E ele também falou que um átomo de um mesmo elemento são iguais e os pesos deles também são iguais e as suas propriedades. Então, os átomos de ferro são todos iguais, todos possuem o mesmo peso e todos possuem a mesma propriedade. Os átomos do alumínio, todos possuem o mesmo peso, todos possuem a mesma propriedade.
Ele também falou que os átomos de um determinado elemento não se convertem a outros, de outros elementos por meio de reação química. O que significa isso? Ele fala que um átomo de ferro sempre vai ser um átomo de ferro. Ele não vai simplesmente virar um átomo de alumínio depois de uma reação química. Ele também falou que nas reações químicas os átomos permanecem inalterados. O átomo de ferro continua sendo de ferro, o de alumínio continua sendo de alumínio. O que é que vai acontecer numa reação química? Só vai ter uma mudança na posição dos átomos que vai trazer as mudanças nas propriedades. O modelo atômico de Dalton, o modo que ele imaginou o átomo, é conhecido como bolinha de Gude, bola de Gude, porque ele imaginou o átomo como uma esfera maciça, cheia de massa, impenetrável, que não pode ser penetrada por nada, indestrutível e invisível. Como ficou parecendo uma bola de gude, o modelo dele ficou conhecido de forma indireta como bola de Gude. Depois de Dalton, quem continuou os estudos sobre os átomos foi Thomson. Ele fez um experimento que é extremamente famoso, que é o experimento dos raios catódicos. Ele pegou uma folha de ouro extremamente fina e bombardeou com raios catódicos. Esses raios catódicos, ele percebeu que foram desviados, acabou sendo desviados. E o que é que ele pensou? Algo ali naquela folha de ouro extremamente fina está desviando esses raios catódicos. Então, existe a presença de um campo elétrico que está fazendo esse desvio. Então, com isso, ele trouxe o conceito de campo elétrico dos elétrons dentro do nosso átomo, dentro dos átomos. Então, por conta desse desvio dos raios catódicos, ele percebeu a presença de um campo elétrico. Então, o átomo não era só uma bola maciça e indestrutível, ele também possuía carga. Então, com isso, o modelo atômico dele, como ele imaginava o átomo, ficou conhecido como pudim de passas, pois ele acreditava que dentro do átomo, no átomo nós iríamos encontrar os elétrons, que ainda não tinha sido chamado de elétrico, apenas uma carga negativa, ele chamou de carga negativa, só mais para frente que essa carga negativa vai ser chamada de elétrons. Mas Thomson, ele determinou que dentro do átomo, no átomo, nós iríamos encontrar partículas negativas e também partículas positivas. O modelo dele ficou conhecido indiretamente, de forma indireta, como pudim de passas. Depois de Thomson, vem o Rutherford. Rutherford, ele também fez um experimento extremamente importante. Ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfas. O que é que ele percebeu? Que poucas partículas desviaram ou eram refletidas pela barra. O que significa isso? Que algumas partículas desviavam e outras voltavam. Eram como se tivessem encontrado uma superfície e voltado. E a maior parte das partículas atravessou a barra sem sofrer desvios. Então, com isso, ele percebeu que dentro do átomo existiam vários espaços vazios. E com isso, ele também descobriu que quando o raio voltava, é porque ele batia em algo. Então, ele também descobriu o núcleo. O modelo de Rutherford, o experimento dele é esse, ó, a folha de ouro. Aí tem as partículas alfas, que se encontram dentro de uma blindagem de chumbo, certo? E aí os desvios, os que voltam. E o modelo dele ficou conhecido como sistema solar, porque tem um núcleo e várias cargas negativas ali ao redor do núcleo, espalhadas, certo? Então, os dois experimentos principais foram o experimento dos raios catódicos e o experimento de Rutherford.
E assim a gente conclui nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade na próxima aula, certo? Espero que tenha dado para entender. Depois nós iremos dar continuidade a esse assunto sobre os estudos dos átomos. Hoje foi apenas uma introdução, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para ter acesso às aulas, certo? E assim assistir quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para poder ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!